Olá, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao Aqua Resumo, o seu podcast semanal de tudo que acontece de relevante na aquicultura. Como sempre, vamos trazer muitas notícias importantes e pesquisas e inovações recentes. Além disso, teremos a coluna da semana e mais um episódio do quadro Aquafake. No programa de hoje, temos a participação de um novo integrante da equipe Aquaculture Brasil, Henrique Koga. Henrique, como é que você tá? Conta um pouquinho de você para quem está nos ouvindo. Fala pessoal, tudo bem, João? Tudo bem, Júlia? Sou engenheiro de pesca, me formei pela UDESC em 2019. Nos laboratórios da UDESC, eu trabalhei com o cultivo de poliquetas. Depois de formado, trabalhei na carcinicultura. Depois da carcinicultura, fui para a indústria de pescados no controle de qualidade. E agora eu estou integrando a Aquaculture Brasil, né? Onde eu sou redator, sou da parte comercial. Então, muito prazer, pessoal. Valeu, Koga. Muito bem-vindo ao Aquaculture Brasil. Muito bem-vindo ao Aqua Resumo. Inclusive, no programa de hoje, também temos a presença da Júlia, que voltou da China. Olá, pessoal! Vou compartilhar com vocês como foi a minha participação na CIPS 2025, que aconteceu em Guangzhou, na China, considerada uma das maiores e mais importantes feiras pet do mundo, envolvendo aquarismo e aquicultura. Muito legal, meu sonho é ir para lá. No programa de hoje, falaremos sobre o real impacto dos microplásticos no consumo de pescado, vagas abertas para engenharia de aquicultura na UFPR via Enem, revolução na larvicultura marinha com náuplios de cracas, mobilização pela tilápia e a suspensão da lista de espécies invasoras, evolução das políticas públicas na Amazônia, enzimas na ranicultura, farinha de inseto para o camarão e o tamanho certo da rede para a despesca. Esse episódio do Aqua Resumo é um oferecimento de DSM Firmenich, Enge Pesca, Supra, Invi, MSD, Fibro, Hagif e Beraqua. Então ajeita o fone de ouvido ou aumenta o som do carro, porque o Aqua Resumo já começou. Participar da CIPS é ter acesso direto às tendências globais, às novas tecnologias, aos principais fornecedores internacionais e também entender para onde o mercado está caminhando. A feira reúne expositores do mundo inteiro, com inovações em equipamentos, rações, sistemas de filtragem, genética, logística, bem-estar animal e soluções cada vez mais sustentáveis para a produção aquícola e para o aquarismo. A participação do Brasil também foi um diferencial importante este ano. Por meio do projeto Aqua Brasil, uma iniciativa em parceria entre a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, a Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia, com o apoio do Ministério da Pesca e Aquicultura, que levou empresas, marcas e representantes para apresentar ao mundo a força, a qualidade e o potencial da aquariofilia brasileira no cenário internacional. Além da parte tecnológica e comercial, um dos grandes destaques são os concursos internacionais, que são verdadeiros espetáculos à parte. Tivemos, por exemplo, os impressionantes concursos de arraias ornamentais, com padrões de cores e morfologias incríveis, mostrando o alto nível de melhoramento genético que vem sendo alcançado. Os betas também roubaram a cena, com variedades extremamente sofisticadas, novas linhagens, formatos de nadadeiras e colorações que impressionam até quem já atua há muitos anos no setor. E claro, não poderiam faltar os majestosos aruanãs, que são símbolo de status em muitos países asiáticos. Os concursos de aruanãs mostram não só beleza, mas também critérios rigorosos de saúde, conformação e qualidade genética. A CIPS foi uma experiência extremamente enriquecedora, tanto do ponto de vista técnico quanto estratégico. Foi possível fazer conexões, acompanhar lançamentos em primeira mão, entender movimentos do mercado asiático e refletir sobre como essas tendências podem impactar o Brasil.
última quinta-feira, 4 de dezembro, a tilápia assumiu um protagonismo no debate nacional com a realização de 2 audiências públicas estratégicas para a aquicultura. No Paraná, a Assembleia Legislativa promoveu o encontro em defesa dos criadores de tilápia, enquanto em Minas Gerais a pauta foi a inclusão da espécie na lista de exóticos invasoras. Essas mobilizações simultâneas reforçaram a importância da participação ativa de produtores e técnicos, demonstrando que a união da cadeia produtiva é essencial para garantir que as decisões políticas estejam alinhadas com a realidade do campo. A reação do setor foi motivada pela recente decisão do Conab de incluir a tilápia na lista nacional de espécies exóticas invasoras, o que elevou o nível de preocupação entre produtores. Durante os debates, parlamentares e representantes da atividade discutiram os impactos dessa medida e buscaram esclarecer os riscos de interpretações equivocadas que poderiam prejudicar o cultivo. O foco central foi defender a segurança jurídica da atividade, destacando que a aquicultura sustenta a renda de diversas comunidades rurais e precisa ser protegida. Um levantamento detalhado da Embrapa Pesca e Aquicultura analisou a trajetória na produção da Amazônia Legal entre 1988 e 2023, revelando como as políticas públicas atuaram como o principal motor desse desenvolvimento. O estudo divide essa história em 3 momentos distintos. Um início tímido, com pouca estrutura institucional até 2002, um período de grande expansão entre 2003 e 2013, impulsionado pela criação do Ministério da Pesca e por incentivos fiscais estaduais, como em Rondônia, e uma fase mais recente, marcada por crises e pela descentralização das ações. Nesse último ciclo, que compreende os anos de 2014 a 2023, o setor precisou lidar com instabilidades econômicas, hídricas e impactos da pandemia. Com a diminuição do protagonismo federal, a responsabilidade pelo fomento recaiu sobre os governos estaduais. E embora algumas unidades federativas tenham buscado estratégias próprias para manter a atividade, o estudo aponta que essa fragmentação resultou em avanços mais limitados quando comparados ao salto produtivo da década anterior. Ao todo, os pesquisadores mapearam 138 legislações que regem a atividade na região, cobrindo desde incentivos diretos até o controle de espécies. A conclusão do trabalho é clara: para que a aquicultura na Amazônia retome o seu ritmo de crescimento de forma sustentável, é fundamental alinhar decisões baseadas em evidências científicas com uma coordenação robusta entre a União e os estados, garantindo marcos regulatórios sólidos para o produtor. O Ministério do Meio Ambiente anunciou, na manhã de 4 de dezembro, a suspensão temporária da elaboração da Lista Nacional de Espécies Exóticas Invasoras. A medida visa atender a uma demanda antiga da cadeia produtiva, abrindo assim espaço para um diálogo mais amplo antes de qualquer definição. O objetivo do governo com essa pausa é garantir que as futuras normas sejam compatíveis com a realidade econômica e social do país, ouvindo quem realmente produz. A construção dessa lista, que ocorria no âmbito da Comissão Nacional de Biodiversidade, a CONABIO, gerou forte apreensão na aquicultura, principalmente pelo temor de restrições ao cultivo de espécies consolidadas, como a tilápia. A suspensão foi recebida com alívio e comemorada como uma vitória estratégica por entidades representativas. A Peixe BR, por exemplo, destacou a importância da decisão, mas reforçou que o setor deve permanecer mobilizado para assegurar que seus interesses continuem sendo defendidos na formulação de políticas ambientais. Agora, o processo entra em uma nova fase. Os trabalhos só serão retomados após uma rodada ampliada de consultas públicas, envolvendo não apenas especialistas e órgãos ambientais, mas também o setor produtivo, a academia e comunidades tradicionais. Dessa forma, espera-se que a versão final do documento, que ainda passará por validação, reflita um equilíbrio maior entre a preservação ambiental e a segurança jurídica necessária para o desenvolvimento da atividade. Uma nova estratégia vem ganhando força para viabilizar a produção de alimentos em regiões áridas e costeiras, a maraponia, ou aquaponia marinha. O conceito integra a criação de organismos marinhos em terra, geralmente utilizando sistemas de recirculação,
com o cultivo hidropônico de plantas halófitas, que são tolerantes à salinidade. O objetivo central é transformar o desafio da escassez de água doce em oportunidade, criando um ciclo fechado que aproveita a abundância de água salgada para produzir proteína e vegetais simultaneamente. Na prática, o funcionamento segue a lógica de aquaponia tradicional, mas adaptada a um ambiente salino. A água dos tanques, rica em nutrientes gerados pelos peixes ou camarões, é direcionada para plantas como a salicórnia, conhecida como aspargo do mar. Essas plantas filtram compostos como nitrogênio e fósforo, limpando a água que retorna tratada ao sistema de cultivo. Além de reduzir o descarte de efluentes e o uso de fertilizantes sintéticos, essa integração cria novos nichos de mercado, agregando valor à produção com tecnologias já consolidadas, como bioflocos e probióticos. Apesar do grande potencial para a segurança alimentar e a sustentabilidade, a mariponia ainda enfrenta barreiras para se tornar uma realidade comercial em larga escala. Os autores da revisão destacam desafios como o manejo preciso da salinidade, a necessidade de mais dados sobre a viabilidade econômica e a compreensão das interações biológicas no sistema. Para o futuro, o avanço dessa técnica dependerá de inovações tecnológicas e políticas de incentivo, posicionando-se como uma solução resiliente para as zonas afetadas pela salinização do solo. Um estudo recente trouxe uma alternativa interessante para a ranicultura intensiva, o uso da enzima fitase em dietas à base de vegetais para rã-touro. O objetivo da pesquisa foi avaliar se a suplementação dessa enzima poderia melhorar o aproveitamento dos nutrientes e, simultaneamente, diminuir a carga de nitrogênio e fósforo na água dos viveiros. Para isso, foram testadas diferentes formulações com variações nos níveis de cálcio e fósforo, buscando entender o impacto real tanto no desempenho zootécnico quanto na sustentabilidade do sistema. Os resultados apontaram que a inclusão de 500 unidades de fitase por quilo de ração foi a estratégia mais eficiente. Essa dosagem garantiu maior peso de carcaça e melhor conversão alimentar, dispensando a necessidade de altos níveis de fósforo inorgânico na dieta. Do ponto de vista ambiental, o impacto foi significativo. A dieta com essa dosagem reduziu em quase 33% a presença de fósforo na água e em cerca de 18% a de nitrogênio, além de diminuir a excreção do mineral nas fezes, indicando uma absorção muito mais eficiente pelos animais. Por outro lado, os pesquisadores notaram alterações na estrutura das fibras musculares em dietas com baixo fósforo, o que reforça a necessidade de buscar um equilíbrio entre a economia mineral e a manutenção da qualidade da carne. Em resumo, a recomendação final é a inclusão de 500 unidades de fitase em dietas com fósforo reduzido. Essa prática se mostrou capaz de manter o bom crescimento das rãs e reduzir os custos com suplementação, tornando a produção mais limpa e alinhada às exigências ambientais. Um novo estudo mostrou que a farinha desengordurada de larvas de mosca soldado negra pode substituir até 80% da farinha de peixe na dieta do camarão da Amazônia, sem prejudicar o crescimento. A pesquisa acompanhou 900 juvenis durante 8 semanas, testando 5 rações com diferentes níveis de inclusão do ingrediente. O resultado foi claro: a sobrevivência, o ganho de peso e a conversão alimentar dos animais que consumiram a farinha de inseto foram similares aos daqueles alimentados com a dieta tradicional, comprovando a viabilidade produtiva dessa alternativa. Além de manter o desempenho zootécnico, o uso da larva trouxe benefícios fisiológicos e ambientais importantes. Nos níveis de substituição mais altos, entre 40% e 80%, houve um estímulo às enzimas digestivas, sugerindo um melhor aproveitamento de proteínas e gorduras. Isso se refletiu em uma maior retenção de fósforo no corpo dos animais e, consequentemente, em uma redução significativa da quantidade desse mineral descartada na água. Os camarões ainda apresentaram um reforço na capacidade antioxidante, sem sinais de aumento de estresse oxidativo. A saúde interna dos animais também foi favorecida. A análise do intestino revelou vilosidades mais altas e uma parede muscular mais espessa, indicando uma área de absorção mais eficiente e um trato digestivo mais saudável. O estudo também identificou, por meio de análise genética, melhorias no metabolismo de nutrientes e na resposta imune. A conclusão é que a farinha da larva de mosca soldado negra é um substituto sustentável e equilibrado. Em níveis moderados, otimiza a saúde e a microbiota, enquanto em doses maiores, melhora a digestão e reduz o impacto ambiental dos efluentes.
novidade promissora está ganhando espaço na nutrição inicial da aquicultura marinha: o uso de náuplios de cracas como alimento vivo. Desenvolvida pela empresa norueguesa Plantonic, a tecnologia transforma esses crustáceos, comumente vistos apenas como organismos incrustantes, em uma dieta altamente nutritiva e de tamanho ideal para larvas de peixes. O grande diferencial está em um método próprio de criopreservação, que permite congelar os náuplios em escala industrial, mantendo sua qualidade nutricional, o que facilita a logística e o manejo nos incubatórios. Na prática, o uso é simplificado e eficiente. Os produtos chegam congelados e, assim que são colocados na água do mar, os náuplios voltam a nadar, imitando o comportamento natural do zooplâncton e estimulando a predação. Ensaios realizados em regiões como Europa e Ásia mostram resultados consistentes. As larvas alimentadas com essa dieta apresentam maior crescimento, melhores taxas de sobrevivência e um desenvolvimento intestinal mais rápido, além de uma redução significativa na ocorrência de deformidades nessa fase crítica do cultivo. Por fim, a inovação traz benefícios que vão além do desempenho inicial. A produção das cracas é feita em estruturas semelhantes às de cultivo de mexilhões, permitindo colheitas contínuas com baixo impacto ambiental. Além disso, estudos de longo prazo indicam que os peixes nutridos com esses náuplios no início da sua vida apresentam melhor conversão alimentar mesmo após 20 meses. Com isso, a tecnologia se consolida como uma ferramenta estratégica para aumentar tanto a sustentabilidade quanto a rentabilidade da larvicultura marinha global. E a coluna da semana é do nosso querido professor Alex Augusto Gonçalves para a coluna Tecnologia do Pescado. O texto é intitulado Poluição por Plásticos, Impacto no Pescado, Riscos ao Consumidor e Estratégias de Mitigação, e pode ser acessado na íntegra no nosso site. A presença de micro e nanoplásticos nos ecossistemas aquáticos tornou-se um dos temas mais debatidos quando falamos de meio ambiente e segurança alimentar. No entanto, pesquisas recentes indicam que o alarme gerado pela mídia e pela opinião pública costuma ser desproporcional às evidências científicas atuais. Embora essas partículas sejam detectadas no ambiente, o foco excessivo nos produtos da pesca acaba ignorando que a maior parte da exposição humana provém de outras fontes muito mais cotidianas, como a água potável, a poeira doméstica e o ar que respiramos. Ao analisarmos os dados técnicos, percebemos que, apesar de mais de 70% dos estudos científicos sobre o tema focarem no pescado, o risco real ao consumidor é baixo. Na prática, a presença de partículas em peixes e crustáceos restringe-se quase sempre ao trato gastrointestinal, uma parte que geralmente é descartada e não consumida. Além disso, organizações como a Organização Mundial da Saúde e a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar apontam que a transferência de contaminantes químicos via ingestão de microplástico é toxicologicamente insignificante, representando uma fração ínfima da ingestão diária total a que estamos expostos. Por outro lado, a ideia de que o pescado seria o grande vilão na ingestão de plásticos não encontra respaldo técnico. Estimativas mostram que, enquanto o consumo de moluscos e crustáceos pode contribuir com poucas partículas por dia, a exposição via poeira e ar ambiente pode ser até 100 vezes maior. Dessa forma, reduzir ou eliminar o consumo de pescado por receio de contaminação é uma medida contraproducente, que pode resultar em perdas nutricionais importantes para a saúde humana, sem reduzir significativamente a exposição aos plásticos. Para o setor produtivo, o foco deve permanecer na mitigação e nas boas práticas. Ações como a depuração de bivalves, o controle rigoroso no processamento para evitar contaminação cruzada e o uso de materiais menos fragmentáveis na aquicultura continuam sendo estratégias fundamentais. O setor deve apostar em uma comunicação baseada em ciência, combatendo o alarmismo e reforçando que, com os dados atuais, não há evidências de efeitos adversos à saúde pelo consumo de pescado, mantendo assim a confiança na qualidade do nosso produto.
Já o Aqua ou Fake, programa de vídeos curtos em que desvendamos mitos da aquicultura lá nas nossas redes sociais. Essa semana foi com o convidado Marcelo Conoli da Enge Pesca. Perguntamos para ele. Marcelo, comecei agora. Sou um piscicultor novo, minha fazenda tá pronta, viveiro com 2 metros de profundidade. Cara, projeta para mim uma rede de 2 metros de altura. Tá legal? É aqua ou é fake? E você que está nos ouvindo, acha que é aqua ou acha que é fake? A resposta do Marcelo foi a seguinte. Não, é fake, é fake. A rede a raço, ela exige uma dispersão da pressão da água, a pressão dos peixes nela, né? Se a gente tiver uma rede de 2 metros, em 2 metros de profundidade, a gente vai estar falando de uma parede reta, né? Então a dispersão ela não está acontecendo e provavelmente o fundo vai levantar, né? E provavelmente os peixes vão passar por baixo. Então a gente precisa ter sempre redes mais altas do que a profundidade para dispersar a pressão da água, a pressão dos peixes. Quanto maior o comprimento da rede, maior a altura da rede, para dispersar todo esse volume. Viveiro com 2 metros, rede muito maior que isso, pessoal. É fake, é fake. E principalmente quando se trata de espécies saltadoras, como a tilápia que passa por baixo ou por cima da rede, aí a gente tem que ter mais sobra ainda para criar um grande saco e ela ser capturada. Então uma rede com pouca altura, facilmente ela vai escapar da rede. E chegamos ao fim de mais um episódio do Aqua Resumo e ao início de mais uma semana. Lembrando que os links com as matérias e os estudos completos estão lá no nosso site, aquaculturebrasil.com. Júlia e Koga, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse giro pela CIPS 2025 na China e também das principais notícias que movimentaram a aquicultura nesta semana. Obrigada pela companhia. Foi um prazer participar com vocês, João, Júlia também, principalmente, por terem conduzido esse Aqua Resumo aqui sensacional, tá? Não percam os próximos episódios e até a próxima, pessoal.